os muros são derrubados, os portões são queimados a fogo, o templo é saqueado, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Na primeira leva, no meio dos nobres, dos ricos, o profeta Daniel. Na segunda leva, no meio dos oficiais, o profeta Ezequiel. E a terceira leva, o profeta Jeremias, no meio dos pobres. A ferida foi aberta, o povo está cativo, eles não deram ouvidos à voz de Deus. Maer Salal Hasbaz, 70 anos de cativeiro babilônico, porque eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. O ano sabático era o 7º ano. 6 anos tinham que trabalhar na terra, mas no 7º eles tinham que descansar e confiar em Deus. Ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. Agora, pegue 490, divida por 7, que é o número do ano sabático, vai dar exatamente 70 anos de cativeiro babilônico. Eles estão na Babilônia, e os babilônicos dizem a eles: cante um cântico de Sião, e eles não podem, porque as harpas estão penduradas nos salgueiros. Quando é que a ferida fecha? Quando eles aprenderem a lição. Quando é que a ferida vai fechar? Quando eles aprenderem a não se misturar mais com a idolatria, com os pecados de promiscuidade sexual. Quando eles aprenderem que servir a Deus deve ser com integridade e com santificação. O cativeiro babilônico termina. O mesmo Deus que levantou Nabucodonosor, agora levanta Ciro, imperador medo-persa, liberta o povo da Babilônia. O primeiro nome do filho de Isaías se cumpriu, Maer Salal Hasbaz, mas o segundo também tem que se cumprir, Sear Jassub. Os remanescentes voltarão, e isso aqui é para dar pelo menos um grito de glória. Caia quem quiser, Deus sempre vai ter um remanescente para estar de pé. Se suje quem quiser, Deus sempre vai ter um remanescente para continuar limpo e servindo a Deus com integridade. Eu vou liberar uma palavra, reaja como você quiser, mas reaja. Haverá restauração, haverá um remanescente fiel, haverá alguém que se levantará para servir a Deus em novidade de vida. Você está proibido de desistir, porque a aparência que nos dá, olhando, é que a situação degringolou-se. Mas Deus está falando com alguém aqui. Pode parecer que os injustos estão vencendo, mas no final da história veremos de quem é a verdadeira vitória. Se você é fiel e não vai se entregar, e acredita que os remanescentes estarão de pé, custe o que custar, levante a sua voz e libere um grito de vitória neste santuário. Libere um grito de glória a Deus neste santuário. Deus sempre terá um remanescente fiel. Vamos interpretar o capítulo lido e encerrar o sermão desta noite. Entendo que a hora passou muito rápido, mas eu preciso dizer isso a vocês, para, de forma digna, entregar o que recebi do Senhor. Os remanescentes voltarão. Nós vamos aprender a lição. A vara disciplinadora de Deus está nos ensinando. E agora passo a dizer com muito temor o que vou dizer. Nunca vivemos um tempo de tantos escândalos. Nunca vivemos um tempo de tanta briga pelo poder. Nunca vivemos um tempo como agora de tanta vaidade eclesiástica. Só que Deus está falando conosco, aprendam a lição. Enquanto não aprenderem a lição, eu não tirarei a vara da disciplina. E Deus usa a boca desse simples vaso de barro para dizer: vai chacoalhar a nação brasileira.
O que temos visto não pode se comparar com aquilo que ainda virá. Deus vai começar a tratar em público aquilo que não se deixou tratar em secreto. Ele levantará as vestes dos sacerdotes. Vem coisa pior por aí, mas Deus está dizendo: os remanescentes não vão se corromper. Os remanescentes não vão se entregar. Será que tem pelo menos uma meia dúzia de remanescentes aqui, que num grito de glória pode dizer assim, ó: venha o que vier, eu vou estar de pé. Aconteça o que acontecer, eu não me rendo, não negocio, não vou ceder. Eu vou permanecer naquilo que fui ensinado. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Só quem está sentindo o temor que eu estou sentindo, segure. Aperte a mão dele ou dela até ele dizer um grito de glória a Deus. Levante a mão dele ou dela como uma bandeira. No púlpito também, se puderem. Balance a mão dele ou dela e diga assim, ó: caia quem quiser, você vai estar de pé. Se suje quem quiser, você vai ficar limpo. Você não vai negociar valores inegociáveis. E lá vai agora a guerra para vencer. Balance a mão dele e dela e diga assim, ó: o diabo não vai tocar na tua unção. O diabo não vai tocar no teu ministério. O diabo não vai tocar na sua família. Se você é um remanescente que não vai negociar, junto com a mão levanta a voz. E se for pentecostal e estiver funcionando, abre a boca para adorar, porque Deus está falando. Não tem negócio. A figueira vai balançar, as estruturas chacoalharão, mas vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Libere esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Libere esse grito de aleluia que está entalado na sua boca. Deus está falando conosco. Capítulo 40 ao 66, e eu concluo. Tem remanescente recebendo dons do Espírito Santo aqui agora. O Espírito acabou de falar ao meu coração. Deus está colocando dons perfeitos em vasos imperfeitos. Ninguém te viu, mas Deus te viu. Ele está vendo a tua sinceridade, a tua integridade, e Ele está falando contigo. Eu estou te entregando ferramentas do Espírito esta noite. Capítulo 40 ao 66. Restauração. 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. No meu filho Jesus repousa a minha glória. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não chamará a atenção para si, porque quem é não precisa mostrar que é, e quem tem não precisa mostrar que tem. Termino no 3. A cana trilhada não quebrará. Cana aqui
meu querido sobrinho Guilherme Galvão, não é cana de açúcar, porque no Egito, na Síria e também nos termos de Israel, não se cultivava cana de açúcar. A cana aqui eram plantas caníceas que tinham caules grandes e sustentavam flores bonitas. Essas plantas, muitas delas, ficavam na beira da estrada e elas podiam ser machucadas pelo vento, pelo sol, pelo trote dos cavalos e pela roda das carruagens. Essas plantas, machucadas muitas vezes, tinham raízes. E quando alguém olhava para elas machucadas, diziam: não servirão mais para nada. Mas a cana que foi machucada, seja pelo trote dos cavalos, ou pela roda das carruagens, ou pelas tempestades da vida, não será quebrada. Sabe o que Deus está falando? Eu vou restaurar aquilo que está machucado, eu vou restaurar aquilo que foi ferido. 40 anos que uma planta foi plantada em Camboriú. Gideões missionários da última hora passaram por aqui os trotes de alguns cavalos, passaram por aqui as rodas de algumas carruagens. O diabo lutou muito contra essa plantação. Acharam até que ela não sobreviveria. Não vamos entrar em detalhes, mas que a planta foi machucada, foi. Mas quem plantou ela se levantou. E ao cheiro das águas ela está frutificando de novo. Não com autopromoção e não com vanglória, mas com um homem que levanta todo dia às 6 da manhã para dizer: Senhor, preserva a planta. Preserva a planta. Preserva a planta, pastor Moisés. A planta será preservada. Satanás achou, pastor Renan, que ia machucar a planta e que ela não levantava mais. Mas árvore plantada por Deus ninguém arranca, e história escrita por Deus ninguém apaga. Dá para bater na mão de alguém e dizer: a planta está viva. A planta está de pé e está preservada. A planta está regada pelas águas do Espírito Santo. E quem viver verá, pastor Gilmar, o que vai vir por aí ainda: fogo, poder, glória, autoridade de Deus. Sai da frente, Satanás. A planta está preservada. A planta não foi quebrada. Aonde houve vergonha, haverá honra. Vou repetir até você reagir. Enquanto não reagir, eu não paro. Aonde houve vergonha, haverá honra. Aonde houve descrédito, haverá crédito. Aonde houve desconfiança, haverá confiança. Altar profanado será altar santificado. Brada o Espírito de Deus. A planta está viva. A planta está viva. A plantação está viva. Está viva. Está viva, Gideões. Está viva. Não foi quebrada a planta machucada. E para terminar, fechei a Bíblia. Não vai apagar o pavio que fumega. 40 anos queimando. Não é agora que vai apagar, pastor Neutinho.
40 anos queimando. É verdade que tem muito borrão que ainda precisa sair, mas a espivitadera de ouro está pronta. Jeová vai limpar o pavio. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Não vai apagar o pavio que fumega. Então recebe e reage. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega, 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 pega. O fogo pega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. Aleluia! Quantos pavios estão incendiados aqui esta noite? Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e eu termino. Aperte a mão dele até dizer um glória a Deus. Não, se o glória a Deus foi baixo, é que o pavio está com borrão. Aperta a mão dele até ele dizer um glória a Deus, um aleluia. Balance a mão dele, diga assim, ó, não vai quebrar a cana, a planta não será arrancada e nem vai apagar o pavio que fumega. Levanta ele dessa cadeira, dá um salto, fica de pé. Deus está falando conosco. Ele vai incendiar pavio. Bruno Pedro, cadê seu microfone, meu filho? Vem aqui do meu lado. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Gideões, feche esses corredores todos de mãos dadas, por favor. Todos. Todos. Se Deus é vivo e Ele está na casa, escute o barulho do Espírito intercedendo por alguns. Escute. Deus está levantando gente aqui esta noite. Não vai apagar o pavio que fumega. Satanás pensou que ia assinar o teu atestado de óbito, então lá vai. Responda para ele o que Miqueias respondeu: não te alegres ao meu respeito, ó inimigo meu. Lá vai, ainda que eu esteja caído, Deus vai me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Levante a mão desta pessoa como uma bandeira, por favor. 10:30 da noite. Dez e meia da noite, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Vai ter incêndio. Vai ter fogaréu. Vai ter restauração. Está preparado para receber tudo que Deus vai mandar aqui? Levanta a mão desse irmão lá no terceiro andar, como diz pastor Galvão. Segura só um pouquinho. Tem algo diferente acontecendo aqui. Aleluia! Le mandoia canto e me forche ne manchoia se. Romultio coi amante fuori maio se. E amando che amate mai come me dei. Não vai quebrar a cana e não vai apagar o pavio.
Levanta a mão bem alto. Enche o pulmão de ar. Os crentes de guerra e de altar estão no ginásio? Os crentes que vão dar lugar estão no ginásio? Os remanescentes estão de pé para dizer que não tem negócio e que nós vamos queimando o pavio e fazendo a obra até o arrebatamento? Limpa a sua garganta assim comigo, ó. Enche o pulmão de ar. Nós vamos para um brado agora. Eu oro daqui, você repete aí para chacoalhar esse ginásio. Vamos lá? Enche o pulmão de ar e grita comigo assim, ó: Senhor meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que não é só trabalhar, é ser santificado, que não é só ser usado, é ser aprovado. Virá a disciplina, mas nós aprenderemos a lição. Sear já sube, os remanescentes voltarão, a cana não quebrará e o pavio não apagará. Não abrimos mão da presença de Deus, não abrimos mão de sermos pentecostais. E como prova disso, a partir de agora, eu vou abrir a minha boca para adorar. A cana está preservada e o pavio está pegando fogo. O pavio está pegando fogo. O pavio está pegando fogo. O verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, o plantação está viva. Jeová Rafa, Jeová Shalom, A Deus árvore Adonai, não morreu. Adoshi é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é o Shaddai, e ao me chamar com toda a glória eu adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é o Shaddai, e a me chamar com toda a Emanuel. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor. Não quebrará a cana que foi trilhada, Deus Adonai, e nem apagará o pavio que fumega. E ao me chamar com toda a glória eu adorar. Levante a mão para cantar. Mas como um leão rugirá e todo homem em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Abre a boca, levanta a mão para adorar. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cana quebrada, preservada, pavio que fumega, incendiado. Pastor, eu quero isso para a minha vida de hoje em diante. Estou sofrendo ataque, estou sofrendo guerra. Acharam que era o meu fim, mas nesta noite Jesus soprou no pavio, preservou a cana, e eu tomo posse desta palavra. Quantos tomam posse dessa palavra e pode dar um grito de glória a Deus esta noite?
Você foi tocado por ela. Você acredita nesse novo tempo para a sua vida? Então você que toma posse dessa palavra profética, sai correndo do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero ministrar uma oração sobre você. Vem, cana trilhada. Vem, pavio que fumega. Mas vem correndo para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vem correndo. Cadê você que está entregando a vida para Jesus esta noite? Cadê você que estava afastado da igreja e quer se reconciliar? Dá mais um passo para frente, por favor. Está vindo uma multidão aí atrás de você. Vem, cana quebrada. Vem, pavio que fumega. A história não acabou. Se tiver alguém se entregando a Jesus, dá um sinal com a mão, por favor. Mas vem. Eu vou fazer algo aqui, pastor Zilmar, se o senhor me permite. Pastor Ângelo Galvão, vem aqui do meu lado. Pastor Guilherme Galvão. Renan Lopes, Reginaldo Ribeiro. Os demais pregadores, vem, filho. Pastor Moisés Martins. Pastor Edivaldo Filho. Alabandória. 10 anos depois, eu retorno ao púlpito dos Gideões para dizer que Deus preserva a cana quebrada e que Ele não deixa pavio que fumega apagar. Pastor Ângelo Galvão é o meu melhor amigo. A única diferença é que ele é rico e eu sou pobre. E ele nasceu de noite e eu de dia. Nós sonhamos muitas vezes, sentados num colchão no chão, em estarmos juntos no púlpito dos Gideões. Hoje presidimos igreja, pregamos, porque Deus é o maior patrocinador de sonhos que eu conheço. Eu vi Deus usando o Ângelo um ano aqui, e dizendo para o Renan que o Deus que tinha levantado um negão estava levantando outro. E como eu me maravilho de ver esses meninos pregarem. Sabe por quê? Deus não é Deus de nova geração. Deus é Deus de próxima geração. A corrida aqui não é de disputa, a corrida aqui é de bastão. É um passando, entregando para o outro, dizendo: vem com o pavio fumegando, vem com o pavio pegando fogo, não deixa a cana ser quebrada. Se tiver mais alguém sonhando, pode vir, porque Deus vai fazer algo muito forte aqui. Eu tenho um filho de 15 anos, cadê o Júnior? Vem cá, meu filho. E tenho um sobrinho que eu amo como filho, o Guilherme. O Deus que fez conosco vai fazer com vocês também. Eu quero que você, com muita intrepidez, porque nós vamos orar juntos, você pegue a sua mão direita, coloque no ombro da direita e a mão esquerda no ombro do crente da esquerda. Antônio Márcio, vem aqui. Pastor Antônio Márcio, cadê você? O homem que profetizou o nascimento da minha filha. Vem cá, profeta do Altíssimo. Eu quero que você balance essa pessoa até ela ficar irritada. É para balançar mesmo. Diga assim: pensaram que você estava morto, mas olha você aqui. Pensaram que o pavio ia apagar. Olha o pavio pegando fogo, pastor Reginaldo Ribeiro. Nós temos história. O diabo fez de tudo para que nós não chegássemos aonde chegamos, mas Deus preservou a cana. Deus preservou o pavio pegando fogo. Então chacoalhe essa pessoa e diga assim: ó, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Diga para ele: você pode acreditar,
Então, se pode acreditar, pode abrir essa boca para adorar, pode abrir essa boca para fazer festa. Deus está falando com você esta noite. Eu vou pedir que todos os pregadores que estão aqui cheguem um pouquinho mais para frente. Guilherme, fica aqui do meu lado. Lá, pastor Moisés. Nós vamos estender a mão sobre o povo. Deus disse na boca do seu pai que o Deus que ia levantar um negão, levantava outro. E está aqui o Renan. Pastor Galvão parece que tem 2 pulmão, né? 2 é o natural, parece que tem 4. O Renan parece que tem 6, né? Eles têm um fôlego que é... Você olha e fala, de onde vem tanto fôlego? Renan vai começar orando. E depois que o Renan orar, o Deus que levantou um negão vai levantar outro. E esse outro é Guilherme Galvão. Sonha com isso aqui. E enquanto ele estiver orando, o Bruno vai cantar e você vai receber um impacto da glória de Deus tão poderoso. E os pregadores vão estender a mão para abençoar você. Só quero te dar um conselho, dá lugar. Pastor Gilmar disse, Eduardo, pode pregar que até meia-noite é dia. O pavio vai pegar fogo e você vai para casa falando língua estranha na rua, vai para casa adorando. Renan, ora, depois passa para o Guilherme, Bruno vai cantando e vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Ó Deus, Tu que habita entre os querubins, aonde estiver alguém comigo agora, aonde tiver alguém que sonha, aonde tiver alguém que crê, aonde tiver alguém debaixo de uma promessa, Deus, aonde tiver uma cana que mesmo ferida permaneceu, aonde tiver um altar, ó Pai, incende sobre ele agora, acende o braseiro sobre ela agora, aonde tiver uma mão levantada, aonde tiver um coração aberto, aonde tiver alguém que acredita no poder da tua palavra, aonde tiver alguém que este exato momento está diante do teu altar, pega ele agora, pega ela agora, enche até transbordar. Jesus, aonde tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo agora. Aonde tiver alguém que ainda não falou em línguas, há muito tempo não fala em línguas, renova ele, renova ela agora. Espíritos de enfermidades, é ordem de Deus, em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus dos crentes, aonde tiver um vaso que quer ser cheio, transborda ele agora. Olha a unção, 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 olha a unção. Os batizados com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Os batizados com o Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. Receba, 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 receba. Guilherme Galvão, ora meu filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos aqui como uma geração só. Pai querido e amado, nós não seremos a geração do escândalo, nós não seremos a geração do pecado, nós não seremos a geração que acabará com a igreja e com a sua imagem, Jesus. Nós seremos a geração do pavio que fumega, do pavio que fumega. Pega agora, pega agora, pega agora. Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. A glória da segunda casa é maior, é maior, é maior, é maior que a da primeira. Não quebrará a cana que foi trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Recebe, 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 recebe. Que
louvor é o nosso Deus. Nós vamos ouvir ainda a Raíssa, missionária ali, filha do pastor Luciano, estará ainda cantando. Enquanto isso, estaremos então dando os anúncios. Nós já vamos pedir para colocar aí amanhã, sexta-feira, ali estará ministrando a palavra do Senhor. Nós temos amanhã simultaneamente aqui e no pavilhão, aqui no ginásio e no pavilhão. Aqui é no ginásio, primeira etapa, estamos o pastor André Lira. A segunda etapa temos o pastor Antônio Márcio, que está aqui. A terceira etapa temos o Ângelo Galvão. E a quarta etapa temos o Júnior Trovão. Amanhã 4 aqui, certo? Primeira etapa. E lá no pavilhão, olha lá no pavilhão, temos a primeira etapa, Admilson Souza, do Espírito Santo. A segunda etapa, Cleuso Souza, do Nordeste, né? Do Acre? Não. Acre. A terceira etapa, Edivaldo Filho, coordenador da missão lá, do Nordeste. E a quarta etapa, Juliano Fraga, amanhã no pavilhão. Olha aí, meus irmãos, ouça aí, ó. Amanhã, os adoradores, aqui não tem cantor, aqui é adoradores. Esther, temos canção e louvor. Kailane Frausch, Rafael Oliveira e Sara Ervin. Adoradores. Vai ser simultaneamente aqui no pavilhão. Simultaneamente vão estar no pavilhão e aqui simultaneamente. Canção e louvor. E vão estar simultaneamente aqui e lá. Vamos ver então a Raíssa aqui, a filha do nosso missionário ali. Pode cantar. Meus amados, ouçam. Nossa gratidão a Deus por tudo que aconteceu neste dia, pela presença marcante de Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Nilton, toda a diretoria da CEADESC, pastor Ezequiel, toda a diretoria da CEADESC que esteve conosco. Louvo a Deus por todos os pregadores, pastores que estão aqui, que já participaram, já ministraram, e aqueles que ainda vão participar. Agradeço a Deus pelo Saulo, né? Pastor Saulo, que é realmente o coordenador, o secretário executivo ali do Sename. Nossa gratidão, pastor Saulo. Seja bem-vindo, viu? Aqui em Camboriú, as portas não têm tramela, viu? Amém? Também pelo nosso prefeito, Josias, a sua esposa, pelo presidente da Câmara, o Marlon, e todos os vereadores. Nossa gratidão. Também dá um abraço no nosso prefeito, o Leonel Pavan, pela liberdade e também pelo apoio que tem dado a nós. Um abraço a todos vocês, aos nossos irmãos e especialmente aos nossos missionários. Nossos missionários é a razão de tudo isso. Deus continua abençoando o nosso missionário. Nossa gratidão a todos os missionários e a dedicação de cada um. Só acontece por causa dos missionários. Também sou grato a Deus aos líderes de caravana. E as caravanas estão chegando. As caravanas estão chegando. E eu quero louvar a Deus por todas as caravanas. E também por todos os líderes de caravana, que depois estaremos provavelmente apresentando. Nossa gratidão a todos vocês que ficaram aqui até esse momento, recebendo as bênçãos do Senhor. Eu sei que todos foram abençoados por Deus. Amanhã tem mais. Agora segue simultaneamente aqui no pavilhão e aqui no ginásio, da manhã em diante, a partir das 13 horas da tarde, 13, 13 e meia, 14 horas, já estamos aqui, e ali no pavilhão também. Pela manhã, estamos com um podcast, aí com um podcast, um bate-papo aos nossos missionários. Você pode ligar pela manhã o podcast, aproveitar os nossos missionários que estão ali dizendo um pouco do muito que tem feito. Nossa gratidão a toda a equipe aqui, que está aqui no altar. Que Deus o abençoe, a equipe de trabalho,
todas as equipes de cozinha, de trabalho, que têm trabalhado incansavelmente. Meus amados, isso não é na verdade obra de pastor Gilmar, isso é obra de Deus, usando poderosamente cada um dos seus filhos. Nossa gratidão ao pastor Eduardo, mas agora nós vamos orar por ele. Ele, todas as vezes que o obreiro, acaba de ministrar aqui, a gente faz uma oração. Desde o primeiro dia que Deus tocou no meu coração para orar pelos pregadores, após a mensagem, Deus tem tocado no meu coração, porque este altar é santificado, e que eles continuem com aquela mesma ousadia, com aquela mesma unção, que esse altar não venha deixar ninguém presunçoso, nem vaidoso. Quando Deus acrescenta pastores e multiplica as agendas dos nossos pregadores aqui, eles não devem de ficar presunçoso, nem vaidoso, porque isso aqui é reino, e quando se quer se ficar vaidoso no reino, Deus derruba, porque Deus só mantém em pé aqueles que permaneçam nos seus pés, aqueles que são submissos e que se mantêm a seus pés. Nós vamos orar pelo pastor Eduardo, ele estará se ajoelhando aqui, e os demais pastores aqui, por gentileza, cheguem aqui perto e vamos orar pelo pastor Eduardo e por sua família. Os pastores que estão aqui, pastor Saulo, chega até aqui. O pastor Saulo vai fazer esta oração. Nós estamos orando e ele já é abençoado, mas cobrindo, para que ele venha a ser preservado em Deus, dependente de Deus, sendo usado por Deus em todas as áreas. Ei, amai, é o glória, eu sinto a glória, eu sinto a graça, eu sinto a unção de Deus neste lugar. Deixa Deus ministrar. Pastor Saulo. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar o teu servo, pastor Eduardo, Senhor, a sua família, Pai. Coloca as tuas mãos, continue abençoando, dando saúde, continue usando ele com a tua palavra, Pai. Faça dele um instrumento como o Senhor sempre tem feito. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Consagramos aqui em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Se Deus é por nós, Deus o abençoe. Amanhã tem mais. Volte nesta graça, nesta unção, mergulhando no rio de Deus. É isso que precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Me abençoe, coloca a mão na minha cabeça, me abençoe. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo.